Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e hoje eu vou estar aqui gravando uma resposta a uma pergunta que me fizeram e, nossa gente, que pergunta, hein? Muito importante para a nossa caminhada espiritual, então convido você a ficar nesse vídeo até o final, não saia dele que eu tenho certeza que vai fazer você crescer muito na sua espiritualidade, vai te ajudar muito no seu combate diário contra o pecado. Olha só o que a pessoa me perguntou. Peco muito pelo olhar e pensamento. Como vencer isso? Gente, é de fato uma resposta muito necessária para nossos tempos, para que nós possamos colocar em prática. Espera aí um minutinho, não sai do vídeo, certo? Para me apresentar a vocês os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, certo? Esse é o Verdade Inabalável 1. Vê só esse conteúdo, gente. São 4 e-books, certo? Cada um eu tô apresentando aqui. Qualquer coisa, dá um pause para você poder ver o conteúdo direitinho desse material. E-book 1, aqui, e-book 2, e-book 3 e e-book 4, certo? É esse conteúdo aqui. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp e eu vou estar lá respondendo você como você adquirir esse material, beleza? Deus abençoe. Valeu! Continua aí no vídeo, hein? A nossa fé cada vez mais e evitar as ocasiões, as quedas, Evitar, lógico, com todas as nossas forças aí de uma queda, de perder a comunhão com Deus, que é o maior prejuízo que uma pessoa pode ter na vida, é perder a comunhão com Deus. Quem perde a comunhão com Deus perde tudo, absolutamente tudo, porque Deus é o nosso tudo. Então não queira perder a comunhão com Deus. Eu vou ajudar você a entender como vencer esses maus pensamentos, como você vencer a tentação. Você vê a tentação, você presencia ali um atrativo pecaminoso. Como vencer isso? Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender melhor, te dar esse direcionamento espiritual. Vamos lá então para a resposta. Primeira coisa é reconhecer de fato que nós estamos em um mundo recheado de tentações. As modas, as músicas imorais, os ambientes cada vez mais contaminados. E muitas das vezes essas contaminações estão presentes dentro da própria igreja. Tem mulheres que vão para a Santa Missa com roupas super indecentes, não apenas mulheres, mas também homens com roupas muito coladas. Infelizmente, tem até padres que, infelizmente, não se vestem com modéstia, infelizmente com roupas muito coladas, e padres que têm um corpo bonito, que têm uma boa aparência, acabam que sendo ocasião de queda, principalmente aí para aquelas pessoas que não têm tanta resistência espiritual, tanto entendimento espiritual, acabam que caindo com facilidade. E aí, em vez de serem canais da graça de Deus, passam a ser aí ocasiões de queda. Essas pessoas que não querem compromisso com Deus no se vestir, no andar, em como se comportar. Então, meus irmãos, aqui, primeira coisa que nós precisamos entender, primeira coisa que eu preciso falar para vocês nesse vídeo é: viva a modéstia, se vista bem, tente ao máximo não ser ocasião de queda para as outras pessoas. E nós sabemos muito bem que a questão da vista, do ver, é muito complicado. Mas vamos aqui à nossa resposta. Primeiro, eu quero citar aqui algo que está na patrística. Inácio aos Magnésios, ele chegou a escrever assim, veja só: que ninguém olhe o seu próximo segundo a carne. Olha que forte o que ele diz, Que ninguém olhe o seu próximo segundo a carne, mas amai-vos uns aos outros em Jesus Cristo. Veja, existem duas formas de eu olhar o próximo. De uma forma espiritual, com amor em Jesus Cristo, ou de uma forma carnal. Então aqui, já Inácio aos Magnésios, ele diz que ninguém olhe o seu próximo segundo a carne. E esse segundo a carne, gente, envolve muita coisa, Eu não devo olhar para o outro imaginando ter relações sexuais e me entregar a essa imaginação. Eu não devo olhar para o outro como um objeto de prazer sexual, de um prazer carnal. Isso é pecado e é muito grave.
Eu devo olhar o outro, né, com o olhar da fé. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer: nós não andamos na visão, mas na fé. Eu tenho que ser alguém que caminha nesse mundo com um olhar espiritual. Então eu preciso começar a exercitar esta separação, né? Eu preciso separar aqui as coisas. Eu não posso misturar tudo. Eu não posso olhar para o outro misturando o espiritual e o carnal pecaminoso. Não, eu devo olhar o outro com respeito, com fé, sem perder a minha comunhão com Deus. Se eu ficar olhando tudo de forma carnal, eu serei alguém escravo da carne. Eu serei alguém entregue aos prazeres pecaminosos. E isso está condenado lá em Gálatas, capítulo de número 5, onde vai falar muito bem, né, sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Então, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pense nisso. Eu preciso ser alguém que tem um olhar de fé diante de tudo que me aparece. Se eu olho e identifico uma tentação, eu devo tirar rapidamente os meus olhos daquela tentação, entrar em oração repreendendo aquela tentação. Por quê? Uma coisa importante a entendermos: eu ser tentado não quer dizer que eu pequei. Jesus foi tentado e não pecou. Então veja, eu renunciar à tentação, né, ali rapidamente, uma ação urgente, não quer dizer que eu caí. Então, ser tentado não significa que eu pequei. Então, a partir do momento que você identifica a tentação, desvia o teu olhar, já entra em oração, repreende, não alimente de forma alguma, ou seja, não retorne o seu olhar para a tentação. Não dê atenção à tentação. E assim você vence. Então, o primeiro passo é isso, é evitar ficar prestando atenção na tentação, né? Evitar a ocasião de queda. Isso é muito importante, né? Então aqui, ó, Inácio aos Magnésios, ele diz que ninguém olha o seu próximo segundo a carne. Eu não devo olhar o meu próximo segundo a carne, e sim segundo a vontade de Deus, e sim do jeito que o Senhor deseja que eu olhe. Como é que eu devo olhar um irmão, uma irmã, né? Como é que eu devo olhar para alguém? Desejando o céu para aquela pessoa e jamais fazendo daquela pessoa um caminho para o inferno. Não é verdade? Então veja que interessante isso. Eu não devo olhar o outro segundo a carne. Quando você vê alguém, lembre-se que aquele alguém tem uma alma. E lembre-se que você também tem uma alma. E que aquela pessoa jamais deve ser um instrumento de condenação, e nem você deve ser para aquela pessoa um instrumento de condenação. Peço perdão a vocês porque está passando aqui um caminhão fazendo barulho, né? Isso é inevitável. Muitas das vezes acontece, seja lá em qualquer lugar, né? Aí acontece aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? Que ninguém olhe o seu próximo segundo a carne, mas amai-vos uns aos outros em Jesus Cristo. Será que eu olhando para aquela pessoa e desejando ela de forma sexual, eu estou amando ela em Jesus Cristo? Não. Eu estou pecando e fazendo com que aquele alguém se torne para mim um instrumento de pecado. Isso não é amar o outro. Isso não é amar nem mesmo a si. E isso não é amar a Deus. Então aqui é o primeiro ponto que eu devo esclarecer. Segunda coisa, Santo Afonso de Ligório, ele disse que os olhos são as janelas da alma. Por isso que eu preciso me policiar muito aqui nos meus olhos. Por quê? Porque eles são as janelas da alma. Então, se eu for alguém que exercito cada vez mais a prudência no meu olhar, para onde é que eu vou direcionar minha visão? Ora, tem pessoas que dizem: Daniel, eu quero vencer o pecado, mas continuam prestando atenção no pecado. Se eu entrego a minha atenção ao pecado, é lógico que eu vou cair, gente. Então eu preciso exercitar a dor de desviar o olhar. E isso dói mesmo. Existe uma dificuldade nisso. Por quê? Porque o pecado, ele chama atenção, ele é prazeroso, não apenas quando eu o toco, mas também quando eu o vejo. Então eu preciso começar a exercitar esta dor de desviar o olhar, de tirar a minha atenção. E veja, isso é uma atitude de amor.
Eu estou renunciando dar atenção àquele pecado para que eu possa dar melhor a minha atenção a Deus. Isso vai doer? Lógico que sim, porque não podia ser fácil, né? Tem que ter a dificuldade. Se é por amor, tem que ter a dificuldade. O amor, ele é companheiro da dificuldade, muitas das vezes companheiro da dor. Então, se eu quero amar a Deus de fato, eu quero corresponder ao amor de Deus, eu preciso sentir a dor de desviar o meu olhar. A curiosidade vai estar aqui me matando por dentro, vai estar a atração, mas por amor a Jesus eu desligo a minha atenção daquele pecado para dar atenção ao meu Deus que me ama tanto, que me ama infinitamente. Então veja que aqui está uma ação de amor dolorosa. Precisa ter esta dor presente em nossa vida de renunciar ao pecado, né? Isso é muito importante termos como entendimento. Então veja que isso também é uma penitência, né? Isso também podemos dizer que é uma penitência. Então veja, e é muito interessante, meus irmãos, uma coisa que eu gosto muito de dizer para as pessoas, que é muito mais prazeroso você vencer o pecado do que você se entregar a ele. É muito mais prazeroso. Por quê? Porque quando você se entrega ao pecado, você sente prazer naquele momento, mas depois você fica de consciência pesada, você fica triste, você fica machucado, você fica mal ali dentro de si, perde a sua comunhão com Deus, perde a sua felicidade verdadeira. Agora, quando você renuncia ao pecado, como é que você fica? Poxa vida, consegui dar aquela felicidade intensa, né? Então é melhor, é mais prazeroso vencer o pecado do que se entregar a ele. Porque o prazer da vitória é muito melhor do que a da queda. Muito melhor. Você fica feliz demais. Você até consegue exercer melhor suas funções diárias. Você consegue crescer em tudo, né? Então veja. Se Santo Afonso de Ligório diz que os meus olhos são as janelas da alma e eu consigo blindar bem isso aqui, o mal não vai conseguir entrar. O mal não vai conseguir corromper. Então eu preciso exercitar esse desligar minha atenção, né? Ah, Daniel, mas eu não consigo fazer isso. Consegue sim. Eu vou lhe provar que você consegue. A Bíblia vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, olha só que interessante o que diz aqui. Em 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim, ó. Eu gosto muito desse versículo, gente. Vai dizer assim. Deixa eu pegar aqui. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Mas com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Então não existe essa história de dizer que não, o pecado é mais forte do que eu. Não, a Bíblia está dizendo que o pecado não é mais forte do que você. É você que dá atenção, que dá força para ele. Então não existe essa de dizer que não, eu não consigo. Sim, você consegue. Se você quiser, você consegue sim. Porque a tentação não supera as forças humanas. Você consegue renunciar se você quiser. Tá bom? Então, tire essa mentira de Satanás da sua cabeça de dizer que é impossível você vencer o pecado. Se fosse assim, todo mundo ia para o quinto dos infernos. Então, não existe essa de dizer que o pecado é mais forte do que você. Embora pareça ser, ele não é. Está aqui confirmado no que eu acabei de ler para vocês na Sagrada Escritura. Veja só aqui, né, outras coisas que eu preciso dizer para vocês. Vamos lá. Pontos importantes a mencionar aqui para você vencer aí essa fraqueza nos olhos dos pensamentos, né? Primeira coisa que você precisa entender, o que nos faz perder a Deus não são os maus pensamentos, são os maus consentimentos. Vai ter muito mau pensamento que você vai ter que vai ser incontrolável. Daniel, simplesmente vem a cena pecaminosa na minha cabeça, cara, é incontrolável. Eu estou aqui do nada, vem aquele pensamento de sexo desregrado ou de droga, seja lá qual for o pensamento pecaminoso, vem de forma incontrolável. E aí, diante disso, o que é que acontece? O que é que acontece é que você precisa entender que não é o mau pensamento que te faz perder a Deus, que te faz pecar. São os maus consentimentos. É quando eu penso e me entrego ao mau pensamento. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa que já teve problema
em ser assaltante e tal, tal, passa em frente a um posto de gasolina e vem na mente dele a imagem de ele assaltando o posto. Ora, passou pela cabeça dele o mau pensamento. Mas se ele não tiver o consentimento, foi apenas um pensamento que passou aqui. Ou seja, eu não me entreguei, eu não transformei o pensamento em atitude. Eu não alimentei. Agora, se a pessoa para diante daquele posto de gasolina, no exemplo, e fica imaginando, eita, eu vou entrar por ali, vou roubar assim, assim, assim. Veja, aí a pessoa já está alimentando a coisa. Então, se só passar o pensamento e você não se entregar, repreender em oração, não transformá-lo em ação, aí foi apenas um mau pensamento que passou de forma incontrolável, né? A questão da chegada do pensamento é incontrolável, mas o se alimentar, aí sim, depende do seu controle, do que se você quer ou não. Se você não quiser alimentar, você consegue não alimentar, certo? Vamos lá, vou dar algumas dicas aqui, pontos importantes. Primeiro, lembrar do amor de Deus e ter a certeza que Ele é onipresente. Lembra que Deus te ama de forma perfeita e Ele deseja ser correspondido. Corresponda ao amor de Deus. Primeira coisa, pensar no amor de Deus. Poxa, estou com vontade de pecar, mas eu vou pensar no amor de Deus. Deus me ama e eu tenho que amá-lo. Depois que eu penso isso, eu também preciso pensar que Deus é onipresente. Poxa, Deus está aqui vendo. Imagina só aí se seu problema é pecado contra a castidade. Você teria coragem de fazer relações sexuais com uma prostituta ou um prostituto no meio de uma praça pública, todo mundo olhando? Não. Por quê? Porque você ia se sentir envergonhado, né? As pessoas vendo ali. Poxa, por que não pensar isso referente a Deus? Deus está ali. Deus está aqui, ó. Eu estou aqui e Deus está aqui olhando para mim. Isso é uma das formas de você vencer o pecado. Lembrar do amor de Deus e lembrar que Ele está ali assistindo tudo. Ele está ali vendo tudo. Você vai ter a coragem de cair diante de Jesus. Imagina se você pudesse ver Jesus, como diz aqui no Ceará, né, de carne, osso, pé e pescoço na sua frente. Você iria fazer isso? Tenho certeza que não. Agora, veja, o fato de você não poder ver ele de carne, osso, pé e pescoço ali em pé na sua frente, olhando para você, saiba que Ele está presente e está vendo sim. Mesmo que você não veja Ele, né, materialmente falando, mas saiba que Ele está ali. Então, lembrar da onipresença de Deus também é uma das principais dicas que eu dou para a pessoa conseguir vencer o pecado. Lembre-se, Deus está aqui vendo agora. E assim você se fortalece para não cair. Segunda coisa, se você se entregar ao pecado, fará isso aos olhos de Deus, né? Isso é a primeira coisa que eu orientei aqui referente à onipresença de Deus. Se eu lembro, eu vou ter a certeza que eu vou fazer isso diante dos olhos de Deus. Então aí eu vou ter força para dizer, não vou fazer isso. Deus está aqui olhando, né? Terceira coisa, entrar urgente em oração e se ocupar com ações edificantes. Tá com muita tentação, cara, tá pensando em cair demais, a tentação tá quase irresistível. Reza. E assim que você rezar, faz o seguinte, ó, oração. Ora e tenha ação. Vai se ocupar com uma obra de caridade, vai ler um livro, ocupa a tua mente com algo edificante, vai brincar com teu filho, com tua filha, tenta chegar perto de alguém que você ama, uma pessoa boa, e tenta ter alguma atividade com aquela pessoa, vai dar uma caminhada numa praça, pega o texto, vai para uma praça caminhar, ou seja, busca ter aí uma ocupação, porque como dizia São Bento, mente vazia é oficina do diabo, beleza? Vamos lá. Uma coisa muito importante também é lembrar que você terá que se confessar. Veja, você está ali, diante da tentação, e você vai pensar, poxa vida, se eu cair nisso aqui, eu vou ter que ir lá no sacerdote, contar essa coisa horrível. Não, Senhor, não vou cair. Eu não vou cair porque na minha última confissão eu contei algo para o padre que foi justamente essa queda. Eu não quero chegar lá e contar de novo essa mesma queda. Agora, se eu cair, eu vou ter que contar, lógico, né? Então, você pensar nisso também te ajuda. Porque, poxa, eu vou chegar lá diante do sacerdote, contar essa coisa horrível, né? Então, é melhor não cair. Porque dessa vez eu já vou para a confissão, né?
sendo uma pessoa mais católica, mais firme, né? Vou contar outras leves quedas para o padre, não vou contar esse mesmo pecado. Por isso que é importante se confessar com o mesmo sacerdote, porque você se torna mais resistente na batalha contra o pecado. Isso é uma dica muito boa, tá? Se você já tem um sacerdote, o seu confessor, tenta ficar só com ele. Não muda facilmente de confessor, tá? É importante você ter isso daí também como dica, né? Colocar em prática. Uma coisa que eu quero aqui mostrar para vocês, que está em Isaías, capítulo de número 59. Abra aí sua Bíblia em Isaías 59. Olha só o que diz aqui, certo? No versículo 1 ao 2. Isaías 59, do versículo 1 ao 2, que diz assim: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar. São os vossos pecados que colocaram uma barreira. São os vossos pecados que colocaram uma barreira. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta, para não vos ouvir. Então veja, quando você estiver diante de uma tentação, lembre-se que se você cair, você vai colocar uma barreira entre você e Deus. Então veja a seriedade nisso. Veja a seriedade disso. E outra, se você cai naquele pecado mortal e logo em seguida você morre, imagina aí a eternidade sem Deus. E o pior, né? No inferno. Que a pior coisa que existe é você perder a Deus e não sair mais do inferno. Por isso que dizem que no portal de entrada do inferno tem uma frase escrita assim: deixe aqui fora todas as suas esperanças. Quem entra no inferno nunca mais sairá dele. Agora, lógico que você não vai evitar o pecado simplesmente por medo de ir para o inferno. Não, mas você vai evitar o pecado por amor a Deus e de querer eternamente estar com esse amor de Deus. É por isso que você deve renunciar ao pecado e não simplesmente por medo de ir para o inferno, tá certo? Então vamos lá. Uma dica muito boa que eu peguei aqui de São João 23, no livro Diário da Alma, na página 65, ele escreveu assim: a penitência neste mundo é elemento essencial de uma vida boa e meio necessário para a plena felicidade após a morte. Então é muito importante você ter uma vida de penitência. Veja, o jejum é muito necessário e a oração para vencer o pecado. Por quê? Porque quando você faz jejum, você está treinando o seu poder de renúncia. Você está treinando o seu poder de renúncia. Imaginemos que, vou pegar aqui o exemplo dessa pedra, né? Imagine que aqui é uma carne, né? Uma picanha deliciosa, né? E eu estou nesse dia fazendo jejum de carne. Aí tá aqui, eu diante da picanha, né? Aquele cheiro, aquela atração, né? Mas como eu estou fazendo jejum, eu não vou comer. Aí eu estou treinando a minha renúncia, tá vendo? Quando no lugar da picanha, da carne, né, do churrasco for o pecado, como eu já estou treinando aqui, quando no lugar disso aqui for o pecado, eu já vou estar bem mais fortalecido no meu exercício de renúncia. Por isso que é importante também a penitência, tá bom? Então, pega todas essas dicas e busca vivê-las, que eu tenho certeza que você vai se policiar melhor no seu olhar e eu tenho certeza que você não vai cair nas tentações que te aparecerem, tá bom? Que Deus abençoe. Peço a você, meu irmão, compartilhe esse vídeo. Gente, eu preciso da ajuda de vocês para continuar distribuindo cestas básicas às famílias carentes aqui no interior do estado do Ceará e também as necessidades da nossa missão. Tá aqui o Pix para você contribuir. Cada pessoa que ajuda, gente, aparece lá o nome da pessoa que fez o Pix a partir de R$1. A ajuda é a partir de R$1. Apareceu o seu nome lá, eu anoto o seu nome aqui na lista dos nossos benfeitores e a gente reza por cada pessoa que ajudou. Então eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado e compartilha. Até a próxima.